Declare a palavra de Deus e tome posse da sua vitória. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu estou convencido de que poucos cristãos percebem esse importante fato. Nossas palavras nos dominam. Nunca estaremos acima da confissão de nossos lábios. Subiremos ou desceremos de acordo com o nível de nossa confissão. A verdade é que sempre estamos fazendo confissões, sejam confissões positivas ou sejam confissões negativas. Quando você fala que não acredita que vai conseguir obter a sua vitória, isto é uma confissão. Quando você fala que orou bastante, mas não acha que vai ser atendido ou atendida porque está demorando a resposta, isto também é uma confissão. Ou quando você olha para as circunstâncias adversas e diz: eu vou superar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar, em nome de Jesus eu vou conseguir a minha vitória. Esta, sim, é uma confissão, e é uma confissão que glorifica o Todo-Poderoso, que glorifica o Deus maravilhoso, que glorifica aquele que tudo pode fazer. Para Deus não há impossível. Este texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos colocar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Precisamos ter a consciência de que Deus se agrada da nossa fé, de que Deus se agrada quando depositamos nele a nossa fé e quando acreditamos que este Deus soberano, tremendo, maravilhoso, este Deus de amor, o Pai de Jesus Cristo, ele é sensível às nossas orações, ele se importa com a situação do nosso dia a dia, ele se importa com os nossos problemas, ele se preocupa conosco. Então, quando colocamos a nossa fé no Todo-Poderoso Deus e quando declaramos que acreditamos que a sua palavra é a verdade, quando declaramos que acreditamos que as promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida, porque estamos procurando viver uma vida em obediência à palavra de Deus, porque Deus diz na sua palavra que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, quando nós declaramos estas verdades, nós estamos glorificando o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes as pessoas descobrem o poder de suas palavras e as fazem trabalhar em benefício próprio, mesmo sem serem crentes. Por exemplo, alguém pode continuamente afirmar para si mesmo: posso fazer qualquer coisa que eu puser na cabeça. Enquanto disser isso com sua boca e acreditar nisso em seu coração, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ele ou ela pode não entender a lei espiritual que está atuando por trás de sua atitude, mas, mesmo assim, ela lhe trará resultados. Por outro lado, eu já vi pessoas olharem para uma tarefa à sua frente e afirmarem: não sou capaz de fazer isso. No momento em que disseram aquilo, foram derrotadas. Você pode mudar o quadro da sua vida. Você pode mudar os seus horizontes, declarando que crer na palavra de Deus, declarando que crer que o Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. No momento em que você afirma não ter fé, a dúvida se levanta como gigante e lhe faz prisioneiro. Você estará preso por suas próprias palavras negativas se você tiver um comportamento de falar essas palavras negativas, de fazer essas declarações negativas.
A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 6, versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras de tua boca. Uma outra versão diz: foste feito cativo com as palavras da tua boca. Isso significa que, sejam boas ou sejam más, suas palavras te dominam. Nossa confissão é parte vital da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que Deus exige que tenhamos fé para que possamos agradá-lo. Se Deus exigisse fé quando fosse impossível crer, teríamos o direito de desafiar sua justiça, pois isso seria injusto. Mas nos é possível ter fé, pois a Bíblia afirma: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Portanto, comece a declarar que crê em Deus, na sua fidelidade, no seu grande amor, no plano que Deus tem para a sua vida. Já comece a louvar ao Senhor, acreditando que Ele vai mudar o quadro da sua história, acreditando que Ele vai transformar as situações da sua vida. Quando você louva ao Senhor com antecedência, a sua fé aumenta em Deus. Quando você começa a louvar a Deus, mesmo sem ter visto a resposta às suas orações, você está declarando para o Todo-Poderoso Deus que acredita que Ele é fiel e que vai honrar a sua fé nele. Portanto, não desista de ter fé, não desista de acreditar, não desista de declarar a palavra de Deus, não desista de continuar afirmando que acredita que Deus vai honrar a sua fé nele, porque Deus é fiel e Ele sempre honra a nossa fé nele. Algumas pessoas têm de se apegar com firmeza à sua confissão em face da aparente derrota. Elas se recusam a se render às evidências dos sentidos, ou seja, quando parece que tudo vai dar errado, quando parece que você vai ser derrotado ou derrotada, quando parece que não há mais esperança, continue, mesmo assim, acreditando que a palavra de Deus é real, é verdadeira e que, se você depositar a sua fé nele, com certeza você vai ver algo maravilhoso acontecer. Confesse mesmo diante daquilo que quer te fazer desanimar e desistir. Confesse: eu creio que o meu Deus é fiel e Ele há de honrar a minha fé nele. Há poder em declarar a palavra de Deus. Há poder em afirmar, reafirmar e tomar posse das bênçãos que Deus tem colocado em nossas vidas. Por quê? Porque Deus é fiel e sempre honra a nossa fé nele.